Hoje nós vamos falar sobre o ponto final e a espessura ideal das sobrancelhas. Vamos lá? Meu nome é Andréia Casagrande, sou especialista em micropigmentação, porém hoje nós vamos falar sobre design de sobrancelhas. Como eu falei nos outros vídeos anteriores, não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiu, vou deixar aqui nos cards para vocês ponto inicial, ponto alto, né? A distância entre as sobrancelhas, como que eu acho. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir depois. Mas antes, se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E se você gostar desse vídeo e dos outros vídeos do canal, compartilha com suas amigas. Agora eu queria falar para vocês aqui, gente, mostrar de perto para vocês como que seria o ponto final ideal, como seria ideal, né, uma espessura de sobrancelhas. Então, vem aqui para eu mostrar para vocês. Bom, gente, vamos falar agora sobre o final aqui das sobrancelhas, né, o ponto final, né, a cauda das sobrancelhas, como deve ser, onde ela deve ser, se a espessura dela deve ser mais fina que o corpo ou não. Então, nós vamos começar aqui falando do ponto final. Como encontrar ele primeiro? Então, eu estou usando aqui um lápis dermatográfico da Mitsubishi, que é ele que a gente usa em todas as nossas marcações, tá? Olha pra cima, por favor. Pede pra sua cliente olhar pra cima, aqui, na minha mão. Aí, você vai passar cantinho do nariz, cantinho dos olhos, ó, finalzinho de sobrancelha. Você tem que tomar cuidado com o que, gente? Fecha o olho, por favor. Quando a nossa cliente ela está com o olho fechado, dá diferença se você fizer isso, ó. Cantinho do nariz, cantinho do olho, onde dá a marcação lá embaixo, certo? Então, eu meço a sobrancelha da minha cliente, ela com os olhos abertos, perdão. Então, olha pra cima, cantinho do nariz, cantinho do olho, isso aqui. É aqui a medida dela. Ah, mas é só um pouquinho. Então, por exemplo, quando você tem aquela cliente que você vai fazer uma micropigmentação, né? E a cliente fala assim, ai, tem como você puxar só um pouquinho? Aí sim, você usa como parâmetro isso. É o que eu faço, tá? Quando minha cliente puxa só mais um pouquinho, aí eu peço pra ela fechar o olho. Eu meço daí o final da sobrancelha dela, ela com o olho fechado. E aí eu faço a vontade dela de vir até esse pontinho. Mas o ideal é esse primeiro ponto, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui da sobrancelha, que é o ideal. O segundo ponto é a nossa segunda opção, né? Então, o segundo ponto é a minha segunda opção. Primeiro ponto é o ponto ideal. Outra coisa que é bem legal você saber também é o que? Quando eu tô fazendo uma sobrancelha, eu tenho que me preocupar com a cauda, se ela não vai ficar muito caída, né? Então, nós temos aqui o tragus, né, da orelha da cliente. E o que eu faço para eu saber se eu estou trabalhando corretamente? Eu venho aqui, viro minha cliente assim um pouquinho e meço isso aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar de cima para vocês verem. Ó, tá na direção do tragus, certo? Não pode estar abaixo, ó. Ó, se tivesse abaixo, já estaria uma cauda caída, tá? E nem muito acima, um pouquinho só acima, só um pouquinho, às vezes não tem problema, se for só um pouco. Se for muito acima, também não é legal. Por que não é legal ser muito acima? Porque como o natural da cliente normalmente é nessa direção do tragus, se eu quiser subir a sobrancelha dela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o pelo natural da minha cliente para fazer uma rena ou para fazer uma micropigmentação, e esse pelo ele vai continuar crescendo aqui. Então a minha cliente ela vai sempre ser refém de ficar tirando todo o pelinho que nasce, ela tem que ficar tirando para não ficar feio, tá? Então não, gente, ó, prestem atenção, sempre na direção do tragus, não tente erguer muito e não deixa muito caída. Muito caída dá ar de tristeza, né, no rosto da nossa cliente, então não fica legal. Outra coisa importante é que do ponto alto pro ponto final, a gente vai fechando, né, essa cauda, ó. E ela finaliza sempre em 0, tá? Ela não finaliza aberta, normalmente ela finaliza em 0, tá? Esse design a gente ainda tá para fazer, ele não tá feito.
Então a gente precisa tirar alguns pelinhos, certo? Então eu estou aqui, né, com a minha cliente fazendo o design dela, então o ponto finalzinho aqui tem que estar sempre mais fininho. Outra coisa importante sobre espessura e cauda é o que, gente? O corpo da sobrancelha, ele começa sempre mais grosso, né, do que a cauda, tá? Então, tem que tomar cuidado. Primeiro, para não fazer ela muito, muito, muito grossa, da espessura quase do corpo das sobrancelhas, porque senão se torna quase uma sobrancelha masculina, tá? Vai ter cliente que vai gostar da sobrancelha mais reta, né? Então a cliente quer uma espessura praticamente para a sobrancelha dela inteira. Nesses casos, se a sua cliente quer, eu faço, tá? Se for um design simples, eu faço. Se for uma micropigmentação, eu não faço uma sobrancelha masculina numa cliente mulher, tá bom? A menos que, às vezes, a cliente, por exemplo, gosta de andar assim, já é o estilo dela, e aí você faz. Mas se for numa cliente mesmo, do seu dia a dia, feminina mesmo, que quer uma sobrancelha feminina, ela quer passar um ar de feminino mesmo, aí não. Aí o final da sobrancelha dela deve ser mais fininho assim, tá bom? Qual que é a espessura ideal de uma sobrancelha? Gente, eu uso em torno de 0,5 a 0,8 mais ou menos de espessura, tá? Então, depende muito do rosto da cliente. Eu uso essas espessuras. Por exemplo, minha cliente já tem uma sobrancelha mais fina, aí eu uso em torno de 0,5. Minha cliente gosta de uma sobrancelha mais grossa, eu uso em torno de 0,8. Lembrando sempre, se eu usei 0,5 aqui, né? Ó, por exemplo, no ponto alto dela aqui, eu vou usar 0,3, né? Sempre em torno de 2 milímetros mais fina e até chegar a 0 aqui no final, tá? Então, é 0,5 até o ponto alto praticamente, depois 0,3. Se eu usei 0,8, eu vou usar um 0,5, 0,6 no ponto alto, tá bom? Então, eu praticamente quase nunca uso 0,8. Quando é uma masculina, em torno de 1 centímetro dá pra chegar, tá? 1 centímetro, 1,2, dependendo da sobrancelha, tá? Então é isso, esses são os pontos principais para você saber fazer aí uma cauda bonita de sobrancelha, um corpo bonito de sobrancelhas. Então, se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos, né, do início da sobrancelha, a distância entre elas, então eu vou deixar, não esqueçam que eu vou deixar aí nos cards para vocês. E agora nós vamos para o nosso outro vídeo, que vai ser sobre proporção de sobrancelha, qual a proporção ideal, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado vocês. E se você gostou, não esquece de compartilhar com todas as suas amigas, tá bom? Então um beijo para vocês, tchau, tchau!